Bom dia, hoje é 25 de maio, quarta-feira, e vamos para mais um estudo do contrato futuro de milho da B3. Nós estamos aqui no contrato setembro, CC 1022, e também olhando em paralelo o contrato de vencimento julho, CCN 22. Ontem, a gente estava com uma expectativa de cansaço dessa queda, né? Que começou com uma forte queda lá no dia 17 e veio se arrastando até o dia 23, chegando até praticamente 7 pontos de queda. E ontem, pela manhã, né, no pré-market, a gente viu algumas notícias que poderiam dar um viés altista, né? Principalmente a questão do protocolo de intenção de importação para a China, né? Que vai fazer um acordo fitossanitário. Isso é uma coisa interessante, apesar de não fazer preço no mercado à vista agora, no mercado futuro é interessante porque a gente acaba concorrendo na China com relação ao milho de Chicago, né, o milho dos Estados Unidos. Então, ontem a gente teve essa informação antes da abertura do mercado, e ficamos atentos para possivelmente, né, aí analisando o fluxo, fazer uma entrada de compra, né? E também, né, indicativos de cansaço dessa queda, né? 2 dias seguidos de queda com volume muito baixo, com pouca agressão dos vendedores, né? Então, né, muito pavio aqui. Então, a gente percebeu uma dificuldade dos vendedores em empurrar o preço e também chegando numa região importante aqui de resistência dessa região aqui do 93. Então tinha uma confluência de fatores que poderiam indicar um cansaço dessa queda, uma dificuldade da continuidade do movimento de baixa. Vamos olhar aqui no intraday, né, o que aconteceu. Na abertura do mercado, então, ele começou a ameaçar uma continuidade de baixa, né? Chegou até a mínima de 93,45 e, de repente, ele começou, né, mais ou menos uns 20 minutos depois, começou com uma forte alta, atravessando vários pontos importantes, né? O que a gente percebeu aqui nesse primeiro movimento? Deixa eu colocar os estudos aqui, fica mais fácil. O preço, a gente tinha aqui uma forte resistência, né? Nessa região do 93, né? Não chegou aqui seria um ponto que eu estava esperando para ficar bem atento no que ia acontecer, não deu tempo, ele já rompeu o ponto de maior fluxo da semana passada, do dia anterior, né? Que é aqui na região do 94, e foi embora, entrou de novo numa região de fluxo intenso da semana passada, né? Essa é a cor rosa aqui, indicativo do fluxo da semana passada, né? Então, nesse momento aqui, o que eu quis fazer? Eu quis fazer uma entrada aqui na região do 98, mais ou menos, 94,5, né? Então, eu tinha deixado uma ordem aqui no 94,5, esperando um pullback para entrar com maior segurança, né? Mas o mercado começou a disparar de novo e eu acabei entrando no mercado aqui na região do 95, mais ou menos, né? Nessa região aqui. O que aconteceu? Eu passei um pouquinho de calor, né? O mercado voltou aqui um pouquinho, mas eu tinha calor entre aspas, né? Foi muito pouco. Eu tinha continuado deixando uma ordem aqui no 94,5 para fazer um preço médio aqui, com o stop inicialmente não muito bom, né? Eu tinha, deixa eu pegar isso aqui, colocar uma anotação melhor aqui. Eu tinha uma previsão de
de que eu queria fazer uma entrada aqui. Eu fiz uma entrada, né? Essa aqui foi entrada meio a mercado, né? No 95, mais ou menos. Depois eu queria ter feito uma entrada aqui, né? Que essa, na verdade, essa eu queria que fosse a entrada inicial. Não consegui fazer essa segunda entrada e coloquei o stop abaixo do 94. Né? O ideal do stop, com segurança, seria abaixo aqui do 93,11, mais ou menos. O ideal seria abaixo do 93, né? Só que daqui para cá já seria, né, do 95 ao 93 já são 2 pontos de stop, né? Seria uma coisa muito grande. Então, ficaria muito caro deixar o stop técnico ideal aqui. Então, acabei arriscando, deixando um stop aqui na região do abaixo do 94, que eu tinha uma proteção. E quando o mercado disparou na segunda vez, eu subi o stop, né? Eu peguei esse stop aqui e coloquei aqui na região do... Tá ruim essa setinha. Esse stop aqui eu coloquei aqui, né? Então, eu percebi uma proteção aqui no 94,5, então subiu o meu stop para cá. Né? O que a gente observa também de interessante? Se eu fechar, se eu colocar aqui, deixa eu apagar isso. Se eu colocar no gráfico de 5 minutos, fica mais fácil identificar a questão dos do movimento dos stops, né? A gente percebe aqui que nessas duas regiões aqui, né, esse pavio e esse pavio aqui foram muito intensos, né? Às vezes quase um ponto de um candle de 5 minutos. Isso aqui é o efeito dos stops, né? Então, aqui são os estopados saindo da operação. Então, quando acontece um movimento, né, muito direcional, muito rápido, com pouca agressividade, né? Não era esse movimento não aconteceu com ordens muito grandes, foi um movimento de uma reação em cadeia. Isso é indicativo de stops, né? Então, o pessoal que estava vendido, a hora que o preço começou a subir muito rápido, eles foram sendo estopados, que foram executando compras, e isso faz o preço subir muito rápido. Esse preço aqui, ele chegou numa região, deixa eu colocar aqui os indicadores, interessante aqui, que foi na região da VWAP, né? Então, no momento em que eu já tinha posicionado esse meu stop aqui no 94,5 e chegou ali na região da VWAP e recuou, eu já tinha colocado a minha ordem de saída aqui nessa região do 97,70, 97,80, nessa região aqui, justamente porque eu sabia que essa linha vermelha aqui é uma linha que foi de fluxo muito intenso, uma linha muito importante desde de meses atrás. Então, o contrato de setembro ele enrosca nesse ponto aqui, né, na verdade uma regiãozinha entre 96,70, 96,80 até 97, é uma região que ele costuma enroscar bastante, né? Então, eu coloquei esse indicativo vermelho, essa linha contínua, que é um fluxo que corresponde à totalidade do contrato, né? Não é só os dados mais recentes. Então, eu coloquei uma ordem de saída aqui nessa região, que ele chegou aqui mais ou menos na região da meio-dia e pouquinho, pegou essa ordem, colocando 20 minutos de novo, fica mais fácil de observar. Pegou essa ordem e voltou a descer, né? Então, eu saí mais ou menos, tem uma média móvel aqui em cima também, né? Tem um antigo canal aqui que ele poderia ter virado uma linha interna de canal, né? Então, depois que rompeu, ele pode ser uma linha de resistência também. Então, após a tentativa, né, a falha de rompimento desse ponto importante aqui, de 96,80, houve uma violação, né, que foi simplesmente uma falha de rompimento, e ele voltou fazendo uma pequena correção.
qual que foi a minha intenção aqui nesse caso? Visto que no mercado externo e também no dólar, a gente estava tendo uma dificuldade de correlação, principalmente com relação ao mercado externo, né? Que era uma previsão que essa notícia podia ocasionar. Porque visto que a possível liberação de exportação de milho para a China seria concorrente ao mercado americano, a gente poderia ter uma situação, né, conflitante entre os dois preços, né? Deixa eu colocar aqui. Olha só. Cadê o milho Campinas? Ó. Então, vou colocar 60 minutos aqui também pro. Então a gente teve ontem, depois da noite que saiu o relatório, o mercado em forte queda, né? Então, usando aquela resistência da média de 200, rompendo algumas linhas de suporte importantes, principalmente essa aqui que era uma resistência e agora virou uma linha de suporte. Ao longo do dia, então, foi praticamente, desde a abertura do nosso pregão aqui das 9 horas, o mercado em Chicago caiu, né, de forma contínua, né, chegando aqui num fundo dos $7,60 o bucho, né? Então foi uma queda muito grande, ó. Percebe que os $8 está lá em cima. Então a gente teve uma queda muito grande e um movimento quase que contrário do preço aqui na B3. O dólar, né, deixa eu colocar aqui. Olha só, então a partir das 9 horas aqui, um movimento de alta que permaneceu até mais ou menos meio-dia, e aqui um movimento de baixa que teve essa intensidade maior até mais ou menos 1 hora. Depois no after também, na madrugada agora, ele também caiu, continuou caindo. O dólar ontem teve um movimento em V, né? Então abriu com gap de alta, começou a descer, depois ele recuperou, manteve quase uma estabilidade em relação ao dia anterior, né? Não teve um movimento assim muito significativo. Então, foi um dia que basicamente o drive foi a notícia, né? Então, nesse momento, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não se antecipar. Então, às vezes, você pode interpretar a notícia e tentar executar antes da verificação do fluxo que está acontecendo e pode se dar muito mal, né? Então, eu entrei um pouco atrasado, justamente porque eu esperei uma confirmação. Teve gente que com certeza entrou aqui quando percebeu essa dificuldade dos vendedores desde a região do 93,5, 94, pegou uma extensão muito maior. Eu esperei, né, um fluxo realmente comprador e fiquei aguardando aqui um pullback que não aconteceu no ponto que eu queria e acabei entrando um pouquinho atrasado, né? Dava para ter feito uma entrada melhor, mas a saída foi boa, né? Eu saí realmente praticamente na máxima, né, do dia. Essa correção que teve, dá uma olhadinha aqui, olha só, vou colocar aqui nos 60 minutos que fica mais claro. Essa correção que teve desde do início da queda lá, dos R$100, né, 101 quase, até ontem, a correção que teve ontem, ela representou mais ou menos, se pegar o máximo que ela foi em torno de 50% do movimento inteiro de queda, né? Do último movimento inteiro de queda, né? Desde o dia 17. Isso pode ser um indicativo, visto que lá fora está caindo bastante, isso pode ser um indicativo que o mercado pode voltar a cair depois, né? Depois dessa correção de ontem, esse preço, por enquanto, não é um fator fundamental, porque ainda é só um protocolo de intenção, não tem nada concreto que vai provocar uma modificação no fluxo de vendas agora do milho para essa próxima safra. Pode ser que esse adiante rápido, mas hoje, por exemplo, a gente não tem isso ainda, né? Então, essa correção da baixa, né,
pode formar uma cabeça do pivô e a gente pode ter esse rompimento desse pivô nos próximos dias, né? Ou a gente pode ter alguma coisa fundamental que pode elevar o preço e manter essa alta que aconteceu ontem, né? Então, como eu não tenho nenhuma posição que eu acho que é relevante de drive hoje, eu vou novamente aguardar esse fluxo, né? Provavelmente, se eu for entrar, eu vou entrar um pouco atrasado, não vou entrar logo no começo para aproveitar, para diminuir o risco, né? Perceber algumas regiões de proteção, onde o stop fica mais barato, para depois tomar alguma atitude. Então, a gente está numa situação bem no meio do caminho para saber qual é a direção agora dos próximos dias, né? O que mais que a gente tem de informação aqui importante? A gente tem o número de contratos abertos, nós já estamos em leilão, vamos passar rapidinho aqui. Faltou um minuto para abrir o mercado. Contratos abertos, CCMN, então olha só, o U teve 911 e o N 250. Então, é um número até que interessante, né? Ou seja, mostrou que está vindo gente nova aqui. Então, apesar da quantidade de estopados, ainda teve aumento da abertura de contratos, né? E essa informação também é interessante. Praticamente 600 milhões de volume ontem no contrato. É um volume bem interessante. Então, é uma questão a se ficar atento de uma continuidade do movimento de ontem, né? Por outro lado, a gente tem o mercado à vista que continua uma queda, né? Já tem 4 dias em queda, hoje já está em 87,43. Então, isso é um fator que tem uma divergência com o que aconteceu ontem. Em termos de notícia, basicamente ficou em torno dessa questão da possível aprovação de exportação para a China e da atenção em relação à colheita, ao plantio, né, nos Estados Unidos, porque está atrasado. Teve uma notícia boa, que é a confirmação que está indo muito bem, mas está num momento muito crítico, né? Então, não tem mais momento para possíveis falhas, né, em termos de problema climático, em termos de algum fator externo. Aqui no AgroInvest também a gente tem uma informação que as bolsas também, não só no Chicago, como também em Dalian e também na Europa, também acompanharam o movimento da Bolsa de Chicago, mas também ficou envolvida essa questão da China como principal drive aqui para movimentar os preços ontem, né? Bom, então é isso. A gente vai aguardar aqui a abertura aqui do pregão para ver se a gente toma alguma posição, mas agora com um pouco mais de cautela. Olha só, por isso que valeu a pena realmente ter saído, né? Ó, já está com uma abertura aqui bem interessante. Deixa eu colocar no 20 minutos aqui. É meio confuso esse gráfico aqui. Eu estou no U. Está falando que está em leilão e já está abrindo. E aqui está executando ordem já. Está confuso esse. Deixa eu colocar no N aqui, ver se fica mais claro. O N também houve uma movimentação bem parecida com o que aconteceu ontem. O profit está meio confuso, né? Então, ele estava dando que estava em leilão, mas já estava executando ordem. Então, estava meio confuso. Olha só, a gente tem aqui uma abertura aqui embaixo. Então, ontem, no after, né? Vamos pegar o N aqui para escutar melhor a informação. No N, só no after, ele teve uma variação de 1 ponto de queda e hoje já abriu com um pequeno gap de queda ainda, né? Então, pode ser que ele busque aqui um ponto de interesse, que é a região do 91, e é uma região de resistência importante que nós temos aqui de ficar de olho, que é a região do 90,5, né? Então, já vamos colocar um alarme aqui
e colocar mais um alarme aqui embaixo, né? Para cima, tem esse ponto de interesse de ontem, que teve muito fluxo, que fica em torno de 92,40, né? Então é um ponto para a gente ficar de olho. E aqui em cima é o ponto de maior fluxo aqui do contrato, né? Que é uma região de fluxo muito importante, de alto volume, que é de 93 até o 93,5. Então, nessa região, é uma região que vai enroscar com certeza a hora que passar por aqui, né? Ou vai bater e voltar, né? Então, agora aqui uma forte baixa, acompanhando o mercado lá fora, do N, o U também, né? Então, dentro daquela região de enrosco, essa região em lilás é porque refere-se somente à semana passada. Então, é uma região também complicada, né? Então, vamos esperar aqui se ele vai conseguir ficar abaixo do 94,5. Isso aqui pode dar um indicativo da gente, nesse momento, se bater aqui, a gente olhar o fluxo para ver o que vai acontecer, né? Concomitante a isso, o dólar, vamos ver como é que está o dólar aqui na abertura. Está abrindo, rompeu a linha do 91 do CCMN. Então, pode ser realmente que aquela correção de 50% seja uma correção saudável para a continuidade de queda. Vamos agora ficar de olho nisso aí. Se ele fizer um pullback agora e perder volume, perder para continuar um movimento de queda, eu pretendo estar na venda, mas eu vou, como ontem foi um dia bom, né, eu vou esperar um pouquinho, mas ó, a gente tem as correlações aqui bem interessantes de queda, né? O dólar alto, não, isso aqui não é bom, né, para queda, né? Isso aqui, na verdade, é uma divergência. E lá fora caindo, né? Então, tá bom. Com relação ao que está acontecendo lá fora, a gente tem um alinhamento, né? Olha só, continua caindo bastante lá fora o milho, né? O trigo também caindo, a soja caindo, o petróleo estável, né? Então, vamos ficar de olho aqui nessa venda. Se tem algum pullback interessante, provavelmente a gente vai fazer uma venda aqui, né? Vamos lá. Então, acompanhar agora aqui o fluxo e vamos ver amanhã como é que fica. Então, até mais.